aqui online. Olá, Fábio, tudo bem? Bem-vinda à primeira live Conversas de Coragem, ano 2021. Incrível, né? Nós passamos 2020 e agora estamos vivendo 2021. Boa noite, querida. Boa noite, Heloísa. Seja bem-vinda. Quem já entrou, aproveita e convida 3 pessoas dos teus contatos, 3 pessoas que tu acredita que vão curtir o assunto, que vão fazer aquelas lâmpadas se acenderem com o nosso bate-papo. E o nosso bate-papo hoje é sobre o cuidado de si, é sobre o autocuidado. Comecei o ano querendo contar para vocês que, na verdade, a nossa página aqui não é sobre maternidade, é sobre você. É sobre você, mãe. Então, vamos lá. Vamos trazer mais pessoas para conversar com a gente. Vamos trazer... Convida lá 3 pessoas dos seus contatos que com certeza vão viver a diferença desse conteúdo. Enquanto vocês estão convidando as pessoas, sabe como é que a gente convida? Tu vai ali naquele aviãozinho. O aviãozinho fica bem lá embaixo. Ele é um avião, ele tá compartilhando, ele tá voando o nosso bate-papo. E esse aviãozinho, parece aquele aviãozinho de papel que a gente faz quando a gente é criança, de folha, né? Ele vai multiplicar o nosso bate-papo, ele vai trazer, né, essa multiplicação das boas ideias e dessas ideias de coragem que é o nosso encontro aqui nas terças-feiras. Enquanto tu tá convidando outras pessoas, eu também vou aproveitar e vou convidar pessoas que eu acho que vão curtir estar aqui com a gente hoje. E eu vou aproveitar e vou te contar o que nós vamos conversar hoje. Eu já tenho colocado algumas ideias, então eu já tenho colocado algumas ideias ali pelos stories, as postagens que eu tenho feito no feed. Eu tô querendo contar pra ti que o que tem por trás da maternidade, o que tem por trás desse teu olhar pro teu filho, na verdade é o cuidado de ti, é como tu tá te cuidando. E é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre isso que eu quero mostrar pra ti que eu tenho interesse. Então, vamos lá, vamos chamar outras pessoas para participar aqui com a gente, vamos ampliar essa rede. Eu preciso te contar que primeiro eu vou falar sobre o autocuidado, eu vou te trazer não só uma ideia, uma reflexão sobre o autocuidado, mas aqui eu tenho dicas práticas, eu tenho formas de começar a trabalhar isso contigo. Eu vou também te mostrar qual é o impacto disso na tua vida com os teus filhos e eu vou também te contar que tu pode começar a fazer isso agora. Quem já me acompanha sabe que sempre no final da nossa live eu faço um momento de quê? Um momento da gente visualizar uma forma de coragem, uma forma de enfrentar as situações cotidianas. E eu uso sempre essas ferramentas da disciplina positiva. E hoje, lá no final da live, eu já li algumas vezes e eu vou ler de novo hoje um pensamento para nós nos encorajarmos. Vai ser também um momento de encorajamento, ok? Olá, Rô, bem-vinda! Bem-vinda, Priscila, que bom contar contigo. Mami do Ex, bem-vinda! Muito bom contar contigo. Senhor Grilho, meu auxiliar, bem-vindo. Oi, oi. Então, o seu Grilho colocou ali, né, lâmpadas. Quando eu estiver conversando aqui contigo e falando sobre essas questões do autocuidado, tu pode colocar perguntas, tu pode colocar reflexões aqui pelo chat, mas eu vou te pedir para tu colocar um emoji de lâmpada. Esse emoji de lâmpada é o emoji que representa as nossas conversas de coragem. Por quê? Porque ele traz a iluminação, ele mostra que as nossas ideias estão sendo iluminadas, ele mostra que a gente está trazendo iluminação para aqueles espaços que existiam dentro de
nós que estavam na escuridão, que estavam com sombras e que a gente precisa iluminar para enxergar, a gente precisa iluminar para avançar, para ir para um outro patamar do nosso processo de crescimento, para o nosso processo de autoconhecimento. Então, subam lâmpadas, também corações são muito importantes, porque quando você clica naquele coraçãozinho lá do cantinho, o Instagram entende que esse conteúdo é um conteúdo de valor, que é um conteúdo que está fazendo sentido para as pessoas e ele transborda e convida mais pessoas para participar aqui. Eu preciso contar para vocês e acho que talvez a gente não se dê conta, mas o empreendedor que está aqui, o empreendedor, o profissional que está aqui contando do seu trabalho, trazendo esse conteúdo, está fazendo isso num 0800, né? Eu tô aqui contando para ti no meu tempo, tô contando para ti sobre o meu conhecimento, tô contando para ti sobre as minhas experiências e tô te dando caminhos para seguir. Então a gente quer que mais pessoas possam também conhecer sobre o trabalho, conhecer sobre o que eu tô disponibilizando. E quando tu compartilha lá no aviãozinho para 3 pessoas, quando tu põe no coraçãozinho, o Instagram entende que isso é relevante e ele vai aumentando o que eles falam que é o alcance. Então, e eu preciso de ti. E tu é a pessoa, né, que eu quero entregar conteúdo, que eu quero ajudar a transformar, que eu quero ajudar nessa caminhada. Então, a gente faz essa parceria. Eu tô aqui pra ti, tô te entregando esse conteúdo e eu realmente preciso, para permanecer os nossos encontros aqui, que eles são totalmente gratuitos, eu preciso que tu compartilhe, eu preciso que tu ponha coraçãozinho. Vou cumprimentar as últimas pessoas que chegarem, enquanto isso eu vou largar uma reflexão para vocês. Vocês acham que se cuidar é uma tarefa difícil? Vocês acham que olhar para si é algo que é difícil de fazer ou é algo um pouco fantasioso? Para a Bianca que entrou agora, para a Lia Helena, seja bem-vinda. Bem-vindo, seu Carlos. Fábio, fico feliz. A Bibi Carmo escreveu, a Lê mudou muito a minha vida. Fico muito feliz. A Bibi participou de uma imersão que eu propus no ano passado, né? Menos gritos e mais amor. Nas nossas lives aqui, a gente deixa elas disponibilizadas no IGTV, aqui do Instagram, qualquer um pode entrar. E na verdade a gente faz essa filmagem caseira, doméstica, a gente está empreendendo no mundo digital, porque nós estamos começando a construir um canal no YouTube. Então, o meu assessor, o meu parceiro de vida, ele faz essas gravações para que a gente possa subir nesse canal do YouTube. Então ele faz uma montagem e ele tá filmando a live. Então, quem não sabe, segue lá o nosso canal, é o mesmo nome aqui do nosso Instagram, o Letícia Cartel. Eu preciso aumentar o volume, inclusive, para o nome lá do canal ficar melhor. Mas isso é para um outro papo, porque o papo hoje a gente vai conversar sobre o autocuidado. Perguntei para vocês acham que o autocuidado é difícil? Ah, sim, a Fábio eu tava falando. Gente, me perdi, mas vou retomar. A Fábio participou dessa imersão, Menos Gritos, Mais Amor, que foi uma imersão de um início do conhecimento dessas ferramentas que eu trabalho para tu poder lidar melhor com as dificuldades dos filhos, para que tu tenha uma relação respeitosa e amorosa no teu cotidiano doméstico. Uma experiência muito boa, porque pela primeira vez eu fiz um grupo de interação pelo WhatsApp, a gente podia trocar ideias e a Fábio a Bibi Carmo foi uma das participantes. E era isso que eu tava falando quando eu tive o delay do som. Então, pessoal, vamos lá, vamos embarcar no autocuidado, vamos olhar pra gente. E lá no início, acho que não tinha muita gente ainda aqui no nosso encontro hoje, eu coloquei uma pergunta, e na verdade eu coloquei uma proposição, né? Eu fiz uma provocação. Eu não quero mais falar de maternidade, na verdade eu quero falar de ti. Esse nosso papo aqui, ele não é sobre a maternidade.
ele é sobre você. Tu te engana, se tu só olhar para tua maternidade, tu vai resolver todos os problemas com os teus filhos. Eu vou ter que te contar uma verdade. Tu precisa primeiro olhar para ti, para resolver as dificuldades, essa sobrecarga, essa sensação de perdida, essa sensação muitas vezes de muita tristeza que tu, mãe, enfrenta. Primeiro tu precisa olhar para ti. E é por isso que hoje eu tô te propondo que a gente converse sobre o autocuidado, sobre o cuidar de si, né? Eu tenho que falar isso e eu falo em vários momentos, né? Todo esse ano de 2020, que nós tivemos essas nossas lives nas terças-feiras, que eu passei esse conteúdo sistemático para vocês no feed, nos stories. Tem uma frase que é sempre recorrente, né? Não é egoísmo a gente se colocar em primeiro lugar. E eu tenho quase certeza absoluta que tu deve estar pensando, mas Letícia, eu preciso cuidar dos meus filhos. E é por isso que eu tô te dizendo que não é sobre a maternidade, é sobre você. Porque para você cuidar dos seus filhos, você tem que olhar para você. O que acontece? Vamos lá, se vocês me acompanham. Quando a gente se dedica muito a fazer uma determinada situação, e a maternidade é um desses momentos onde a gente se dedica muito para uma situação muito específica na nossa vida, uma situação que parece que te suga, inclusive o ar que tu tá respirando, porque é tanta dedicação que vem sendo construída já na gestação. Tu acaba esquecendo de ti. Tu acaba esquecendo aquilo que te dava prazer, porque tu tem totalmente a tua mente, o teu corpo, o teu emocional voltado para aquele ser que está em crescimento, que é o teu filho. E isso é biológico. Essa é a questão biológica da sobrevivência. Nós somos voltados para cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos filhotes, e nós temos que estar focados nisso. Acontece que isso é muito prazeroso, é muito gostoso, né? A gente secreta hormônios de satisfação, de prazer, e a gente vai pouco a pouco esquecendo daquilo que te dava prazer por ti, pouco a pouco esquecendo aquilo que tu gostava, pouco a pouco esquecendo de ti. E eu preciso te falar que se tu esquece de ti, tu não tem mais estrutura de saúde para seguir cuidando e acompanhando o desenvolvimento do teu filho, dos teus filhos, da tua família. Então eu te digo de novo, nós não vamos falar sobre a maternidade, nós vamos falar sobre ti, porque é falando sobre ti que tu vai qualificar a tua maternidade, que tu vai poder te conectar genuinamente com teu filho, que tu vai poder entender esses momentos estressores que tu enfrenta no cotidiano. A Fábio disse que tá certíssima, que bom, Fábio, estamos alinhadas. Oi, Michele, boa noite, que bom te ver aqui, querida. Nasce um filho, morre uma mãe. Eu acho que, na verdade, nasce um filho e morre uma mulher. Muitas vezes. Morre aquela pessoa. Teu nome vira mãe. E tu esquece, né? Antigamente, não sei se algumas de vocês passaram por isso, mas se você ia no postinho de saúde, chegava a técnica, né? Ou a agente de saúde. Mãezinha, vamos passar aqui, mãezinha. E isso foi uma abordagem que se transformou ao longo né, de uma visão de saúde integrativa, de uma visão de saúde que respeitasse a singularidade, né? Então, antes de ser a mãezinha, eu sou a Letícia, né? Eu sou a Fabiana. Então, eu tenho uma identidade. Eu não tô, apesar de eu estar biologicamente, principalmente naquele período inicial,
extremamente focada, né, e com todo o meu direcionamento para aquele filhote, porque ele precisa dos meus cuidados, né? Com o passar do tempo, a gente necessita construir esse espaço para o filhote se desenvolver. Falando em termos bem biológicos, né? Eu preciso dar um espaço. O filhote não cresce mais só grudado em mim. O filhote precisa conhecer o mundo. Frases que todos falam. Criamos filhos para o mundo. Então temos que preparar os filhos para o mundo. O que acontece, tudo que eu estava falando para vocês, que é muito prazeroso esse momento. E como tu fica tão envolvida, essas atividades, esse modus mãe, maternar, ele, né, passa a ser... Tem uma questão cultural aí também para as mulheres, né? Ele passa a ser aquilo que nós mulheres temos que fazer na nossa sociedade para a preservação da espécie, para esse papel que a gente tem que cumprir. Mas a gente vai esquecendo da gente, a gente vai esquecendo daquilo que a gente gosta, a gente vai esquecendo. E aí a sobrecarga começa a pegar, os problemas começam a surgir. Pode ser que comece a surgir bem cedo, pode ser que comece a surgir mais tarde. Essa sobrecarga de ter que ser a boa mãe, a boa profissional, a boa esposa, a amiga bacana, a filha dedicada. Isso começa, a mãe que sabe resolver todos os problemas dos filhos, independente da faixa etária, né? E aí a gente buga, a gente congela, e aí a gente pode adoecer, né? Hoje já temos descrito uma síndrome de burnout materno, né? A síndrome de burnout é uma síndrome que foi descrita com uma série de sintomas relacionados ao trabalho, né? A nossa prática laboral. Mas hoje tem alguns profissionais que estão descrevendo essa síndrome relacionada à maternidade. As mães começam a ter adoecimentos relacionados à questão da maternidade. Adoecimento físico, né? Dores, cansaço, insônia, irritabilidade, depressão, falta de né? Até algumas coisas mais severas, como crises de pânico ou depressões graves, né? Que é uma depressão grave, onde é que a pessoa não consegue sair para praticar algum tipo de atividade, ou fica na cama, fica catatônica, enfim, isso é um quadro bem severo. Mas hoje a gente já tem pesquisadores, estudiosos que descrevem esse adoecimento da maternidade. Esse ano, com esse processo do isolamento social, com essas mudanças na questão escolar, só aumentou essa sobrecarga, só aumentou essa exigência, e essa exigência recai sobre as mães. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia de sociológica, tá? Eu estou só relatando fatos. Estudos demonstram que 90% das famílias coloca na mãe a responsabilidade pelas tarefas domésticas, mesmo que tenham parceiros dentro de casa. 90%. É uma carga muito grande. Comentários que a gente escuta sobre isso, né? Na minha família vai tudo bem porque eles me ajudam. Quando a gente fala eles me ajudam, significa que a tarefa é minha, então eu preciso de uma ajuda para ela fazer. E como se o trabalho doméstico da casa não fosse parte de todos que convivem naquela casa. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu tô contando para vocês essa parte da sobrecarga, das dificuldades, dessa dor, para falar para vocês que quando tu olha para ti, quando tu tem momentos onde tu sabe quem tu é, quando tu sabe aquilo que te dá prazer, quando tu sabe que tu pode ter aquele momento para respirar, ter esse tipo de momento vai contribuir
para que tu possa diminuir essa sobrecarga, para que tu possa ter estratégias para enfrentar essas situações. Essa semana, no final de semana, eu abri nos stories, né? Eu tô numa vibe de domingo ser um domingo de desacelerar, de desintoxicar das redes sociais, né? Eu investi muito meu tempo para me dedicar e construir esse projeto aqui para vocês, né? Esse projeto de ampliar o meu atendimento do consultório. E é uma coisa que consome a gente 24 horas, né? Então eu tô oferecendo uma estratégia diferente aos domingos, tô tentando experimentar. Então domingos eu tô abrindo para me desacelerar, né? Eu deixo uma caixinha de perguntas e vai lá, confere no próximo domingo e tu pode me perguntar o que tu quiser sobre qualquer tema e eu vou responder na segunda-feira. E no domingo passado, uma mãe me perguntou assim, como é que eu tiro o estresse? Como é que eu alivio o estresse? E eu fiquei, gente, o que eu vou responder? Aquelas perguntas que te deixam na saia justa, né? E aí, na verdade, o estresse, ele não é algo que a gente possa evitar. Porque o estresse, ele é provocado por situações exteriores. Ele é algo que vem por situações que tu tá enfrentando. É como o teu emocional, é como o teu interno, é como as tuas habilidades enfrenta as situações estressantes. E quando isso tem um desequilíbrio, isso é o estresse. E existem algumas situações que tu não tem como controlar, né? Então, eu fiquei tentando falar sobre isso, que o que importa não é a gente evitar o estresse, é a gente aprender a lidar com as situações que a gente não consegue controlar, com as situações que estão fora do nosso alcance. São situações que são exteriores e talvez se cobrar um pouquinho menos, né? Porque, isso também, isso é uma conta de mãe, né? Sempre tem que se cobrar. Sempre tem culpa. Ano passado eu fiz uma live sobre a culpa materna, né? Quase que culpa e mãe é um sinônimo. Não sei se algumas de vocês estiveram por lá, mas enfim, né? Então, é aprender a lidar com as situações, é a gente ter ferramentas. Bom, Letícia, mas como que eu vou aprender a lidar com as situações? Bom, Letícia, mas eu me sinto culpada, porque se eu for lá fazer a minha unha, será que meu filho vai ficar bem cuidado? Será que o pai dele vai saber a temperatura certa da mamadeira? Será que ele vai saber entender qual é o desenho que ele quer escutar? Quer assistir? Ai, não, então eu não posso fazer minha unha. Não, ai, não vou me depilar. Ai, porque para me depilar eu vou gastar um dinheiro. E daí esse dinheiro, na verdade, eu queria pagar o aniversário do meu bebê, né? Porque ele precisa fazer um aniversário e eu queria fazer um book de fotos. Não, então eu não posso. E aí vem a culpa por querer fazer uma coisa pra ti, mas aí o teu filho tem a prioridade porque tu quer fazer um book, porque tu quer fazer uma foto, porque tu quer... Faz sentido isso pra vocês? Ou eu tô falando a maior bobagem? Me contem exemplos. Adoro exemplos. A culpa por te cuidar é essa culpa relacionada a uma ideia de que cuidar de ti é egoísmo. Não olhar pra ti é perda de tempo. Que a gente tenha que cuidar dos outros. Que a caridade é feita para os outros. Mas vem cá, a gente não faz parte desses outros? E se eu só entrego, como é que eu tô me recarregando? Como é que a minha energia é reposta? Como é que eu carrego a minha bateria emocional? Qual é o protocolo da aviação quando a gente está na cabine, quando a gente vai passar por um tema quando a gente vai passar por uma situação de turbulência, a comissária está explicando, né, os procedimentos, os protocolos de segurança.
se acontecer alguma coisa na cabine, né? E eles explicam muito, e todo mundo tem essa ideia fácil quando eu conto isso. Mesmo talvez quem não tenha andado de avião, mas faz muito sentido. Quando algo acontece na cabine, a cabine é despressurizada, ou tem uma turbulência, ou a gente precisa se oxigenar, as máscaras de oxigênio vão cair, né? Em cima de nós tem um compartimento. E o que os comissários nos indicam e reforçam isso? Primeiro, a gente tem que colocar a máscara de oxigênio na gente. Eles ensinam como abrir e colocar na gente, para depois colocar nas pessoas que a gente cuida, nas pessoas que estão próximas da gente, ou que a gente pode auxiliar uma pessoa que não tenha colocado. Mas primeiro a gente precisa colocar. Por quê? Porque eu tô sendo egoísta? Ou porque se eu estiver respirando, se eu estiver oxigenada, assim eu vou poder cuidar dos outros. Assim eu vou poder atender às necessidades dos outros. Então, não seria o contrário? Quando eu cuido de mim, eu justamente não estou sendo egoísta? Porque eu tenho uma responsabilidade. Cuidar de si é uma autorresponsabilidade para poder entregar o meu melhor para o outro, que sou eu, íntegra, conectada comigo, me conhecendo, sabendo de mim, sabendo quais são as minhas habilidades, sabendo quais são as minhas vulnerabilidades, enfim, mas sabendo de mim. Isso é um ato de amor comigo e um ato de amor para quem está próximo de mim. E não é isso que é a maternidade? Uma vida de amor, de cuidado, de crescimento, de responsabilidade pelos nossos filhos? Deixa eu ver. E a criança copia essa mãe. Exatamente. Então, se o nosso papel, né? O que a gente esse legado para os nossos filhos é educá-los para o mundo. Então, quando tu tem momentos de autocuidado, quando isso faz parte da tua vida, o teu filho vai copiar, porque eles copiam os nossos comportamentos. Primeiro, o exercício de educação é através da cópia, através da imitação. Né? Então, com certeza, se tu tem essas práticas, tu tá trazendo esse ensinamento também pro teu filho. Eu tenho, na verdade, vou contar para vocês assim, o que alguns autores falam sobre 4 tipos de autocuidado, porque talvez agora tu esteja nesse momento, ok, Letícia, tô quase convencida que isso vai fazer uma diferença na minha maternidade, na teoria tá tudo muito bem, né, mas como é que eu vou botar isso no meu cotidiano? Como é que eu vou, entre fraldas, entre cadernos, entre legos espalhados pela sala, entre ter que fazer batatinha frita para um, batatinha amassadinha para outro, né? Entre ter que responder para o meu chefe, entre ter que fazer o supermercado. Como é que eu vou botar isso na minha vida? Eu acho que tu pode estar te perguntando nesse momento. Tu me convenceu, tu tá ok, eu tô te acompanhando, faz sentido. Mas como é que eu começo a fazer isso? Né? Então, acertei? Não acertei? Me conta. Mas eu quero te contar, então, que alguns autores, né, pessoas que pesquisam sobre saúde mental, que pesquisam sobre equilíbrio emocional, eles dividem a questão do autocuidado em 4 tipos, tá? Eu pensei em te contar esses 4 tipos, aqui não é uma aula, na verdade é um bate-papo, né? E quero também te trazer, como sempre, no final, dicas que tu vai realmente poder começar a praticar isso agora, ok? E depois a gente vai ter que fazer, na verdade, um combinado, porque eu vou te pedir para tu praticar e tu vai ter que me mostrar que tu tá praticando. Existem, né, esses pesquisadores, esses autores que estão organizando, então, o autocuidado, esse cuidado de si em 4 tipos, tá? Falam de cuidado físico, um cuidado emocional, um cuidado social e o autocuidado cognitivo, tá? Então a gente pode falar de 4 tipos de
de autocuidado. E talvez tu já tenha essas práticas e não tenha te dado conta. E, então, por isso que é importante a gente falar e tu ter registrado. Tu precisa ter a consciência de que tu tá fazendo isso. Tu precisa ter a consciência de que tu tá neste momento para ti. Como uma forma de carregar tuas baterias, para tu carregar aquela tua boia salva-vidas para não afundar nessa sobrecarga cotidiana. Autocuidado físico. Dormir, te alimentar, práticas de exercício físico, né? Então, todas essas práticas que ligam ao teu corpo, a parte física. Parte emocional, ela tá muito mais ligada ao autoconhecimento, né? O teu controle do estresse, como é que tu tem práticas de controle de estresse, te conhecer, se fala muito sobre auto-perdão, auto-caridade, auto-misericórdia, né? Então, a prática emocional do autocuidado está muito ligada ao teu autoconhecimento. Um momento social, né? Um autocuidado social. São aqueles momentos onde tu dá o afeto, claro, isso já é assim, uma carga, uma recarga de bateria, mas também te abrir para receber o afeto, também pedir ajuda, ter alguém que te escute, partilhar aquilo que tu tá vivendo, né? Então, fazer essa troca, fazer esse movimento. Tá? E o cognitivo tá ligado à utilização do intelecto, como, por exemplo, ler, como, por exemplo, ter uma conexão com a natureza, práticas de meditação, que na verdade a gente já sabe também que essas práticas meditativas, elas estão ligadas ao físico, à nossa mente, né? E eu li num material que eu estava estudando e eu achei muito interessante, práticas de silêncio. E aí vocês vão me dar uma enxurrada, Letícia, é impossível na vida materna, nesse cotidiano que a gente está vivendo, ter silêncio, né? Silêncio é ouro. Mas às vezes o silêncio é necessário para que a gente possa se acalmar e escutar o que está acontecendo dentro da gente, escutar o nosso interior, né? E escutar a nossa respiração. Então, o silêncio, ele é curador também, ok? Falando desses 4 tipos, eu pensei em te deixar, eu anotei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 4 dicas para tu começar hoje a fazer alguma experiência de autocuidado. E uma experiência que tu possa começar a vivenciar no teu dia a dia, no teu cotidiano, ok? Fazendo sentido? O que eu separei? Eu separei essas 4 dicas para que hoje tu possa começar a implementar alguma dessas práticas no teu cotidiano. Pensando nesses tipos diferentes de autocuidado, tá? Vamos olhar para a saúde física. O primeiro passo, né? É algo simples. Aí tu pode estar pensando, Letícia, mas é exercício físico e academia, olha como é que a gente tá vivendo, a gente tá com um monte de restrição. Pois é, mas assim, o teu corpo, claro, ele precisa se movimentar. A prática do exercício físico, ela nos traz inúmeros benefícios, inclusive para nossa saúde, principalmente pro corpo, mas para nossa saúde mental, sim. Mas também os teus exames de saúde. Como é que tá o teu preventivo? Qual foi a última vez que tu foi consultado ginecologista no posto de saúde? Quando tu fez um check-up, né? A tua pele, já foi dar uma olhadinha no dermato? Sabe, talvez alguma coisa simples, né? Esse cuidado com o teu físico, com o teu corpo. Como é que tá teu colesterol? Como é que tá os teus triglicerídeos? Já pensou? A gente também precisa desse tipo de autocuidado. Porque se meus exames precisam de atenção, e se me acontece alguma coisa e eu não sabia? Então, isso sim é prática de autocuidado. Pode começar essa semana, certo? Outra prática para tu começar a pensar em exercitar essa semana. Alimentação.
Ah, mas eu não consigo ir comprar produtos orgânicos. Não tem problema. A minha reflexão para ti é, gente, que coisa maravilhosa esse tempo que nós estamos vivendo, onde nós temos Google, YouTube, Instagram, dicas e criatividade infinitas de formas de comer saudável, de comer com menos processados e mais feitos. Tem gente que cuida isso muito e cada vez mais existem estudos que ligam saúde emocional, bem-estar com o tipo de alimento que tu tá colocando para ti. Então, será que tu não vale a pena a experiência de uma vez por semana diminuir os processados e fazer um alimento de verdade? Inverter aquela lógica, né? Vamos fazer um dia do livre, vamos fazer um dia do fast food, né? Eu não gosto muito daquela palavra, o dia do lixo, porque eu não me alimento de lixo. Mesmo que seja fast food, é um alimento, né? Para fazer um dia de um alimento de verdade. Um alimento que tu picou o tomate, fez o molho. Que tu foi lá com a carne moída e fez o hambúrguer. Será que isso não é diferente? E que talvez tu possa ter feito a batata no forno em vez de fazer a batata frita. E aí tu tá fazendo um hambúrguer com batata frita. Será que uma vez por semana, em uma refeição, envolvendo a tua família toda nisso e propondo, vamos pesquisar uma receita, vamos olhar junto o que a gente precisa de ingredientes. Será que isso não é possível? Será que isso não é viável? Terceira dica que eu tenho para te dar e que talvez tu possa achar meio estranha, mas ela é, de todas elas, para mim, mesmo a quarta, que é a minha preferida, é a quarta dica, mas a terceira dica é a mais fácil. Ela pode ser que tu ache bobagem, mas é a que tu pode fazer quando a gente terminar aqui, antes de tu deitar, antes de tu dormir. A terceira dica, e que a gente não fala muito, e na nossa cultura a gente não tem muito essa prática, é o autocarinho. É o autotoque. É o tocar em ti mesmo. É fazer aquela massagem nos teus dedos, né? Talvez fazer uma massagem no teu pescoço. Um creme nos pés. Um creme nas mãos, um creme no teu pescoço, nos teus braços. É te olhar, né? Aquele creminho do cotovelo. É esse autotoque, é esse exercitar a gente se acolher, a gente se encostar, a gente mesmo fazer essa massagem, né? Aqui na mão, ó, nossa mão que fica tanto no celular, no computador, pegando o filho, né? Tem mães que tem até aquela tendinite aqui de ficar pegando o bebê, né? Então, esticar um braço, esticar outro braço. Essa automassagem, esse autotoque, essa é a fácil. Aliás, ela deveria ser obrigatória para todas. A quarta dica, que é a minha preferida, ela tá ligada ao autoconhecimento, né? É tu conhecer os teus padrões, é conhecer a tua bagagem emocional, é conhecer as tuas vulnerabilidades, como eu tenho feito alguns stories falando sobre isso, é conhecer a tua história. E esse é o processo do autoconhecimento. Existem várias formas de tu buscar esse autoconhecimento. Hoje a gente vive, né, acho que com muitas abordagens, né? Mas eu trabalho com uma abordagem que é a psicoterapia. E eu sou psicóloga, para quem não me conhece. E eu acredito que dentro do processo psicoterapêutico, tu vai conseguir
iniciar esse processo de autocuidado. Só o fato de tu marcar, ir até a consulta, ficar aqueles 45, 50 minutos dedicado a falar de ti, dedicado a olhar para ti, dedicado a conhecer o teu caminho e realmente alguém que vai te escutar e que vai te acolher. Isso traz um passo transformador na tua vida. Eu sou fã de terapia e não só acredito como profissional, mas vivo esses processos de crescimento, de melhora, né? A gente não precisa buscar terapia só porque nós estamos cheios de problemas. A terapia, ela é um diálogo colaborativo entre o terapeuta e o paciente para encontrar caminhos para as situações que tu quer ver. E pode ser caminhos realmente só de se conhecer, de saber por que algumas situações me despertam determinadas emoções, né? E isso com certeza vai fazer uma diferença para essa relação com os teus filhos, entender esses processos, entender os teus caminhos dentro da maternidade. Essa quarta dica é a minha predileta, mas talvez ela envolva outras questões, mas como conhecer profissionais, como ter uma disponibilidade. E eu quero te dizer que talvez seja muito mais fácil do que tu pensa, né? E eu tô muito disponível para conversar contigo sobre psicoterapia. Essa live hoje não é sobre isso, mas pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem ali por contato privado e a gente pode bater esse papo. Se realmente a quarta dica do autoconhecimento, de buscar esse caminho para tu entender os teus processos, seja algo que tu queira iniciar. Luísa, tudo bom? Quem cuida também precisa de cuidados, ser cuidados, exatamente. E a terapia é isso, é um espaço de cuidado, um espaço cuidado por um profissional, né, habilitado para esse processo, né? E que ele é um autocuidado porque é você que está buscando, é você que está indo até lá e além do mais é um cuidado qualificado. Eu vou ler uma cartinha encorajadora para que a gente possa ficar com uma reflexão para a semana. Esse baralho de pensamentos encorajadores que eu quero terminar a nossa live lendo para vocês, ela é um baralho de pensamentos que surgiu, que foi organizado a partir de uma metodologia de encorajamento, tá? Desse pessoal aqui da Lynn Lott, que é o pessoal que trabalha com a disciplina positiva, e eles têm uma ferramentas de encorajamento, de como tu trabalhar com situações que vão te ajudar a reconhecer e a gerenciar melhor as tuas emoções. Porque, como eu disse para vocês, o fato não é a maternidade, não é ali o ato dos teus filhos, é como tu gerencia as emoções frente a essas dificuldades da maternidade, tá? E aí tem uma série de frases, na verdade é uma brincadeira, é um material lúdico e que eu acho que fecha bem com o nosso momento, eu acho que traz uma leveza e traz uma reflexão interessante. Então, o que eu vou te pedir? Eu vou te pedir que tu mentalize uma situação que tu quer te encorajar nessa semana, que tu quer te inspirar para encontrar um caminho ou para te fortalecer, né? E para te encorajar, porque a nossa live ela chama Conversas de Coragem, porque a coragem é a atitude necessária para que a gente enfrente essas situações desafiadoras do cotidiano, porque ela é aquela atitude que não te deixa paralisar frente a todos esses estressores, frente a esses desafios. E esse é o meu propósito aqui, te dar essa coragem, te dar essa dose de coragem. E eu quero que a carta que eu vou ler aqui, ela realmente te traga esse encorajamento, tá? Eu tô embaralhando. Se alguém quiser falar um número... agora eu não me lembro quantas cartas são, mas acho que são 50.
Alguém quer me contar um número aí, eu vou contar. E a carta que sair depois desse número, eu vou ler qual é o encorajamento. Tô dando uma embaralhada. Qualquer número aí, mas eu acho que podia ser 33! Tá bom, Luísa, eu vou contar até o 33 e a gente vai ler a carta 33. Boa! Obrigada, Luísa! 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tá aqui, achei. Vou ler para nós, então. Sirva de inspiração, que possa nos acompanhar toda essa semana. A carta da Kelly Competitiva. A Kelly Competitiva diz assim: você está desconfiado, comparando-se com todo mundo e tentando descobrir como chegar ao mesmo nível. Você teme que alguém seja mais rápido, mais bonito, mais charmoso, mais esperto, mais rico ou mais inteligente que você. A Kelly competitiva sabe que sua ambição obsessiva está prestes a dar um giro de 180 graus. O seu próximo projeto demanda trabalho em equipe. Então, em vez de se comparar com os outros e tentar ficar no topo, guarde sua roupa esportiva e pare com a competitividade. Por relações mais horizontais, menos verticais, por relações onde a gente não use a régua dos outros para medir a nossa vida. Olhar para a gente, olhar para as nossas capacidades e talvez ser uma experiência colaborativa em família. Acho que é isso que a Kelly Competitiva quer deixar pra gente hoje. Eu te desafio a praticar alguma dessas 4 dicas que eu deixei hoje. Eu vou colocar o resumo da live lá no feed do Instagram, vai subir lá pro IGTV. E eu te desafio a fazer uma dessas práticas essa semana e me marcar nos teus stories ou me marcar no teu feed, porque eu quero saber. A Psi fica muito feliz quando o nosso bate-papo aqui reflete para vocês, a gente compartilha essa onda de coragem. Foi muito bom estar aqui com todos vocês hoje. Tô muito motivada, inspirada para esse ano. Tô cheia de novidades. Aguardem, semana que vem, terça-feira, vai ter live Conversas de Coragem com uma convidada super especial. Vai trazer um conteúdo muito bacana que vai só enriquecer os nossos papos aqui. Acompanhem feed, acompanhem stories, marquem lá fazendo uma dessas 4 dicas. E se tu quiser saber mais sobre psicoterapia, se tu quer começar essa jornada, manda uma mensagem pra mim lá no direct, tá? Eu vou adorar conversar contigo, ok? Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Foi muito bom, muito energizante. Um beijo bem grande, bem grande, bem grande. E até semana que vem ao vivo e durante toda a semana lá pelo feed, ok? Beijo pra vocês, gente. Até mais.